Olá, amigos do canal! Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre Copa do Mundo. Desta vez o assunto são as quartas de final. Vamos falar aí um pouco de cada confronto que vai definir os quatro semifinalistas desta edição do Mundial. E obviamente estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus! Fala Bruno, fala galera, é isso aí. Estamos em clima de quartas de final da Copa do Mundo já, começando hoje com França e Marrocos, o primeiro dos quatro duelos que vamos ter para definir os semifinalistas da Copa. E eu espero grandes jogos aí, até ali os times que são considerados mais fracos ali, ou azarões, eu vejo com possibilidade de ganhar. É, e assim, França e Marrocos, que você citou, é para mim disparado o melhor jogo, né? É o mais equilibrado, talvez, 2 das 3 melhores equipes desse mundial que ainda estão vivas. Eu acho que cada lado tem um desfalque importante. A França ainda não se sabe se Tchouaméni volta, ele que ficou fora do último jogo. Marrocos, eu vi o treinador falando que o Salibari, que também ficou fora das oitavas, não vai voltar. Mas ainda assim, eu acho que é um jogo que vai ser com certeza divertido, porque são duas equipes muito dinâmicas, muito intensas, muito velozes, mas que também tem muita qualidade para criar jogadas de uma forma mais cadenciada no meio de campo. É, e é uma reedição da semifinal de 2022, né? A França eliminou o Marrocos para chegar à decisão no Catar, vão se reencontrar agora uma fase antes. eh, e eu vejo os dois times. A França já era um time muito forte, mas acho que se manteve, teve até uma adição de talento nessa Copa do Mundo. E Marrocos, como a gente já falou aqui em um outro vídeo, é uma seleção melhor do que a que chegou na semifinal na Copa de 22. A França é favorita, eu acho que ela é a grande favorita ao título mundial, pelo que vem jogando, pelos jogadores que tem. É, e o último jogo da seleção contra o Paraguai mostrou que eles também conseguem até entrar um pouco no terreno do outro adversário. O Paraguai, eles conseguiram ali impor um jogo mais físico ali, com botando cera, e a França conseguiu superar isso também, que foi um jogo que era uma questão de qualidade técnica. Incomparável uma seleção com a outra, mas o Paraguai conseguiu mostrar resistência e a França soube lá e teve as armas para ganhar o jogo. Conseguiu avançar com um gol de pênalti do Mbappé. 1-0, placar magro, mas foi um jogo muito duro, né? O Paraguai não vendeu barato a vitória para a França. E a seleção de Marrocos, eu acho que sobre essa questão dos desfalques que você comentou, talvez pese muito mais para o time africano, porque a França tem uma qualidade de talento ali muito grande. Talvez a Marrocos não tenha um atacante ali para substituir o Saibari, também quanto a França tem para substituir o Tchouaméni. O Koné tem entrado na Copa e tem feito bons jogos. O Marrocos vai ter que se virar ali. O Saibari acho que é o artilheiro da seleção nessa Copa do Mundo, então vai ter que se virar aí sem o seu principal atacante. E duelo dos dois maiores garçons da Copa do Mundo até aqui, né? Olise e Brahim Dias. Os dois estão sendo protagonistas nos passes antes dos gols. O Bruno Guimarães está empatado com o Brahim com 4, mas infelizmente já está fora. Não quero mais falar sobre isso. Dos que sobraram, são os dois maiores assistentes que estarão em campo no jogo de hoje, né? Que a gente está gravando no dia anterior, mas o vídeo vai sair no dia do jogo. Exato, mas eu acho que esse a gente também pode falar que é o confronto mais difícil dessas duas seleções nessa edição de Copa do Mundo, né? Eu acho que Marrocos não enfrentou ninguém do nível da França, a melhor seleção que enfrentou foi o Brasil, teve dificuldades, começou muito bem, mas eu acho que o Brasil foi melhor do que o Marrocos por mais parte dos 90 minutos do que Marrocos foi superior ao Brasil. E a França, eu acho que também não encontrou ninguém em seu caminho que chegue perto do nível da equipe marroquina. E você comentou sobre o Paraguai, eu acho que mostra assim, uma resiliência do time francês, essa vitória, mas ao mesmo tempo, eu acho que a França teve muita dificuldade para ganhar do Paraguai, porque conseguiu um gol de pênalti numa jogada ali, um erro do defensor paraguaio, mas até então a França não tinha sido tão perigosa quanto foi contra outros adversários. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o Paraguai
abdicou de atacar, né? O Paraguai focou ali na defesa, vamos jogar por uma bola, vamos, né, Libertadores, é cera. A seleção marroquina eu não vejo fazendo isso de forma alguma. O Marrocos é um time que gosta de jogar futebol, é um time que joga para frente, é um time que pressiona alto, que ataca com velocidade, que domina a posse de bola no meio de campo, também sabe jogar no contra-ataque, né, consegue se defender e partir em transição, mas não é um time que vai ficar retraído tentando, né, esse jogo psicológico contra o Paraguai, como fez o Paraguai contra a França o mesmo tanto. E aí você tem 2 pontos. Marrocos tem qualidade para bater de frente de igual para igual com a França? Eu acho que sim. Eu acho que a gente pode ter um jogo desse e Marrocos ganhar. Sabe, Senegal fez isso antes da Copa do Mundo e ganhou da França. Senegal e Marrocos são equipes. Talvez eu coloque o Marrocos até um pouco à frente, apesar do resultado na Copa Africana de Nações, na final. Mas a França também prefere um adversário que o enfrente de igual para igual, a enfrente de igual para igual, do que um outro Paraguai que ficasse mais retraído. Então, eu acho que a França todo mundo sabe o que vai fazer, Marrocos todo mundo sabe o que vai fazer, e agora é sobre quem se prepara melhor. Porque eu diria talvez que esse jogo é um pouco mais equilibrado do que eu vejo as pessoas falando. Eu acho que Marrocos é bem melhor, como a gente falou aqui, do que o time da edição passada, que já teve um resultado muito bom. Então, para mim, esse jogo, a França é favorita, mas não acho que seja mais do que 60-40, por exemplo. Acho que uns 60-40, talvez aí 65-35 por conta dos desfalques, mas eu acho que tá nesse nível. E acho que esse é um jogo também que pode determinar muita coisa. Se a França passa, eu acho que amplia ainda mais o favoritismo por o que você falou. É o adversário mais forte que eles vão ter enfrentado na Copa até aqui e terão superado caso avancem à semifinal. Mas se Marrocos eliminar a França, eu acho que ela chega na semifinal para encarar qualquer um olho no olho, assim, tipo, não devendo nada para ninguém e tendo chances reais de chegar à final da Copa do Mundo eliminando a França. Então acho que esse é um jogo que pode definir esse lado da chave. Até porque o outro jogo dessa chave, que é. Olha aí, me fugiu da cabeça. Já vamos entrar no próximo jogo, é Espanha e Bélgica. Para mim, tanto Marrocos como França estão jogando bem melhor do que Espanha e Bélgica. A Bélgica, que não era nem para ter chegado às oitavas de final, né? Para mim, Senegal, a gente até gravou um vídeo sobre isso, né? Quem não assistiu, quiser dar uma conferida, clica aí no canal, aproveita, se inscreve para não perder os próximos vídeos, dá um likezinho também, que é do lado do botão, né? Exige muito pouco esforço para sair de inscrever-se para o like e vice-versa. Mas assim, a Bélgica não era nem para estar aqui. Eu acho que tá meio que fazendo hora extra. Foi muito bem com os Estados Unidos, mas teve toda a questão extra-campo, né, da tentativa de roubo. Tentativa não, né? Concluído o roubo dos Estados Unidos, conseguiu tapetão para jogar com o Balogun. Então eu acho que isso deu uma motivação extra para a seleção belga, mas a verdade é que até então é, não tinha mostrado grandes coisas nessa Copa do Mundo. E a Espanha, que estava sendo a grande rival da França na Europa nesses últimos anos, também faz uma Copa bem decepcionante. Eu acho que sem o Nico Williams, esse time perde muito na questão de verticalidade, na objetividade, na criação de jogadas. O Lamine Yamal também voltou de lesão no meio da competição, né? É um jogador fantástico, todo mundo sabe, mas em vários momentos eu vejo ele jogando muito longe do gol, tem que voltar muito lá atrás para buscar a bola, e acaba que ele tem que driblar 4, 5 jogadores para chegar perto da área de ataque. Então eu acho que a gente tem uma Espanha muito mais próxima ao que era com o Luiz Henrique, por exemplo, que era um time que tinha muita qualidade no meio de campo, mas não era nem um pouco objetivo, ficava trocando passes ali no setor central, na defesa, mas não conseguia furar grandes defesas, né, dos seus adversários, que é o que eu acho que a Bélgica vai fazer. A Bélgica vai se colocar ali no seu campo, recuar as linhas e espera a oportunidade de contra-ataque, porque a Espanha vai dar espaços. E a Espanha não tem conseguido furar grandes retrancas, sem o Nico Williams na esquerda e com o Lamine Yamal
meia bomba pela direita jogando muito atrás. Então, eu não sei. Eu acho que a Espanha com certeza é a favorita, mas eu diria que independente de quem passar desse jogo, eu colocaria como zebra numa eventual semifinal, seja contra a França, seja contra Marrocos. Eu concordo que a Espanha é favorita, mas a Bélgica vem do seu melhor jogo na competição, né. Tem toda a questão que você falou, o extracampo pode ter influenciado a Bélgica. Não, nós não vamos perder para os Estados Unidos, nós podemos ser eliminados para qualquer outra seleção, mas desse jeito aqui a gente não vai topar sair. Pode ter acontecido isso, eles serem eliminados para a Espanha, mas pode ser que o time tenha encaixado e tenha encontrado uma forma de jogar. Tem o melhor goleiro da Copa do Mundo, é bom frisar isso, então pode ser que o Courtois faça a diferença para a Bélgica, lá atrás, e eles consigam achar alguma bola para resolver o jogo lá na frente também. O Eketeler jogou muito contra os Estados Unidos, você ainda tem o Lukaku, o De Bruyne, jogadores mais veteranos, mas que o talento ainda está ali, em uma bola eles podem resolver. O Lukaku até mudou o jogo contra Senegal, ajudou ali a Bélgica a conseguir o empate. Então, assim, não vejo um jogo tão fácil assim para a Espanha não, acho que pelo que eles têm jogado, eles vão sofrer um pouco. Eu vejo caminhos para a Bélgica ganhar dessa Espanha. Eu acho que se eu disse que Marrocos e França era mais, próximo do que talvez o senso comum, é que eu continuo acreditando que, esse confronto Bélgica e Espanha também está mais próximo do que a maioria das pessoas acreditariam apenas olhando o nome das seleções, só que enquanto o outro eu acho que está nivelado por cima, esse eu diria que está talvez nivelado um pouco por baixo. É a Espanha que está muito abaixo. Era para a Espanha ser bem favorita nesse jogo. Se a gente for pegar talvez a Espanha da última Euro, eu acho que não teríamos dúvidas de que teria vida fácil contra a Bélgica. Hoje eu acho que não tem como cravar. Eu diria de novo que é um 60-40, talvez até 55-45, para ser honesto. Eu acho que é uns 55-45, eu fecho nesse número aí. Agora passando para o outro lado da chave, a gente tem no sábado às 6 horas, Noruega e Inglaterra. E assim, se a gente não considerar o Mbappé como um centroavante, dá para falar sem sombra de dúvida que é o duelo dos dois melhores camisas 9 da atualidade hoje? Com certeza. E assim, dois jogadores muito diferentes, né? O Haaland é um atacante de área, né, que precisa que criem as jogadas para ele. Mas quando a bola chegar perto dele, na zona de ataque, é sempre um perigo. Ele precisa de pouquíssimos toques para fazer gol. Finaliza de perna esquerda, perna direita, de cabeça, de joelho, de calcanhar, de fora da área, de dentro da área, com força, com jeito. Enquanto o Kane é um centroavante que também, muitas vezes, é o principal criador de jogadas das suas equipes. E não acho que seja diferente na seleção inglesa, inclusive. É um cara que sai muito da área, apesar de não ser um atacante muito veloz, nem muito ágil. Ele consegue, ao mesmo tempo, estar no meio de campo para ajudar a criar jogadas, como também estar dentro da área para finalizar. Então ele não é aquele falso 9 que está ali só para dar passes e armar para os seus pontas. Ele é o cara que cria e que finaliza. Então é um atacante muito inteligente, de excelente posicionamento e que também é, assim, mesmo com características diferentes, se a gente for apontar qual a maior qualidade dos dois, é a finalização. Nisso, os dois são assim, igualmente craques. Na hora de botar a bola para dentro, do jeito que chegar, eles conseguem. Exato, eu acho que nem você falou, o Kane tem mais ferramentas, assim, em termos de outras características que o Haaland, mas finalizando, os dois ali são nota 10. Talvez o jogo vai passar muito por esses dois, mas também olhando para os complementos, né, ali. Também os camisas 10, o Odegaard fez um jogo muito bom contra o Brasil. O Bellingham já tem 4 gols nessa Copa do Mundo, parece que ele tá se reencontrando ali, vinha num momento de baixa, mas acho que tá fazendo uma Copa bem decente, o camisa 10 da Inglaterra. Então, eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado também, parecido com o que foi
Noruega e Brasil, não em termos de características de jogo, falo mais em termos do equilíbrio da partida. Não vejo a Inglaterra entregando a bola para a Noruega como a gente fez. E se eu fosse que escolher um, eu acho que o Kane é um jogador melhor que o Haaland, assim. Eu acho que ele é mais completo. Eu acho o Kane um craque de bola, mas eu não consigo determinar com certeza quem é o cara que vai decidir esse jogo, porque que nem você falou, o Haaland chega uma bola para ele, ele tá metendo pro gol, então realmente é muito difícil a defesa da Inglaterra. A gente já falou aqui em outros vídeos, não é grande coisa ali, os jogadores que estão lá não são tidos como os melhores zagueiros do mundo, os melhores defensores da atualidade. Eu acho que eles podem ter trabalho para parar o Haaland. A questão é, os da Noruega também não são. E o Kane ele pode se multiplicar em campo, né? Ele é o 9, mas que também pode ser o 10 e que também já foi 8. Então, assim, o Kane é vários jogadores em um só. Exato, eu acho que eu concordo que se eu tivesse que escolher um para o meu time, eu também escolheria Harry Kane, porque eu acho que ele é mais influente no jogo, né? Ele influencia mais a partida ao longo dos 90 minutos do que o Haaland. Porque, como a gente já disse, ele também ajuda na criação de jogadas, até mesmo voltar para defender. Você várias vezes vê o Kane dando carrinho perto da área. Então, é um jogador que participa muito mais da partida do que o norueguês. Mas concordo também quando você diz que os times têm características similares. As estrelas são os centroavantes, os camisas 10, apesar de serem jogadores de estilos diferentes, também são os Robins, né, de seus determinados Batman, se a gente puder dizer assim. O Bellingham mais finalizador, o Odegaard um cara mais criativo, mas os dois fazem uma Copa do Mundo muito boa. E também tem defesas frágeis, né, que podem ser exploradas. Então é mais um jogo que eu acho que é bastante equilibrado, porque no final das contas o Haaland vai depender dos seus coadjuvantes criarem jogadas para ele, o que aconteceu contra o Brasil, por exemplo, enquanto o Kane pode ser capaz de criar as jogadas para ele e para os seus companheiros, mas vai continuar dependendo também dos coadjuvantes. Então, talvez no final das contas esse jogo seja definido por quem tem um 11 melhor do que pelo quem tem o melhor jogador. E outra coisa também que eu acho bom destacar são duas equipes que vêm de vitórias que dão muita moral para eles, né? A Noruega, como a gente já disse aqui, eliminou o Brasil, enquanto a Inglaterra foi até o Azteca, ganhou do México por 3-2, um México que estava embalado na frente da torcida e jogando uma boa parte do segundo tempo com um jogador a menos. Se eu não me engano, estava 2-0, tem um jogador expulso, o México ainda faz os gols, a Inglaterra consegue se segurar, consegue fazer gol com 10 em campo. Então eu acho que são duas equipes que vêm com muita moral. A questão é, a Inglaterra ainda vai inglesar nessa Copa? Porque até agora eles não tiveram esse momento. Quase foi contra a República Democrática do Congo. Mas a gente está contando com o espiritual da Inglaterra fazer o que faz melhor, que é pipocar num momento aleatório da Copa do Mundo? Tem essa também, mas eu acho que talvez esse time da Inglaterra tenha uma coisa que talvez a maioria dos outros não tinha. Eles têm um cracaço de bola, assim. O Kane é esse cara. Os outros jogadores da Inglaterra, por mais que você tenha alguns nomes ali muito bons, acho que recentemente, pelo menos, nenhum deles atingiu o nível do Kane. Eu não sei se você acha isso, que alguém chegou perto do que o Kane fez aí nesses últimos anos, mas eu acho que não. E talvez por isso eu veja a Inglaterra nesse duelo equilibrado com um pouquinho de favoritismo, porque eles têm o melhor jogador em campo. E eu acho que isso pode pesar. Eu também acho que o Bellingham é melhor do que o Odegaard. Mas, como a gente já disse, a gente viu contra o Brasil. O Brasil, para mim, jogou melhor do que a Noruega, se a gente for analisar as chances criadas. Só que a Noruega chegou duas vezes e fez dois gols. Eles podem fazer isso de novo contra a Inglaterra. Mas o Brasil também não tinha Harry Kane para finalizar, né? A questão é essa, né? Se tiver um pênalti para a Inglaterra, o Kane vai entregar a bola para o Elliot Anderson bater? Pô, Se ele sair cara a cara com o Nyland, ele vai chutar para fora? Eu acho difícil. você Assim, tem um ponto se a forte. Noruega der as chances à Inglaterra, especialmente para o Harry Kane, que entregou ao Brasil, dificilmente ele vai perdoar. Ao mesmo tempo, a Inglaterra não tem os pontas que o Brasil tem para punir os laterais, né?
Não tem ninguém nem perto do Vinícius Júnior. E eu diria Exato. que, assim, eu sou muito mais o Ryan hoje do que Saka, por exemplo, na ponta direita. E o Saka é reserva, né? Então Mas ele é reserva do é Madueke, que é complicado. reserva dele no time, no Arsenal. Então, qualquer um dos Exato. dois. O Tuchel tá numa cruzada aí que a única saída é ganhar a Copa do Mundo. Desde que ele Então assumiu o vamos ver se. cargo, né? Eu diria. Exato. É, É uma parada meio Ancelotti, assim, eu acho, o Tuchel. a questão é que os ingleses e os alemães já não se dão bem há algum tempo, né? Não vem de hoje, não vem só do futebol. Então acho que ainda tem esse peso a mais. Assim É, como a gente não comentou, mas Marrocos e França também tem toda uma questão política, né, dessa rivalidade entre as duas seleções. tem até o Boadi, que tá fazendo uma boa Copa do Mundo por Marrocos, ele jogava pela França até outro dia, né? É mais um temperinho pra esse jogo aí, além de tudo isso que você falou, só pra citar um exemplo, né? Então tem muitos jogadores de Marrocos que cresceram na França e tal. Mas enfim, chegando ao último jogo, mas não menos importante, Argentina e Suíça vão ser o último jogo no sábado às 10 horas. E será que veremos Messi brilhar em campo mais uma vez? Sem sombra de dúvidas. E assim, a Argentina tem começado muito bem seus jogos. A Argentina fez o primeiro gol de 12 das últimas 13 vezes que entrou em campo. Aí se fizer isso contra a Suíça, eu acho que vai ter talvez a partida mais tranquila e mais desequilibrada dessa quartas de final. Mas ao mesmo tempo, tem uma questão que a gente falou no último vídeo que a gente postou, que a Argentina tá querendo complicar as partidas. E assim, foram contra adversários limitados, né? Egito, Cabo Verde, que fizeram grandes campanhas, campanhas históricas, mas se você for olhar individualmente, eu diria que a Suíça é melhor do que essas duas seleções. Mesmo que a Suíça em si não seja nenhum grande primor técnico ou tático. A questão é, se acontecer como aconteceu contra o Egito, da Suíça sair na frente, conseguir até um 2-0, o placar mais perigoso do futebol, eu acho que a Suíça está mais pronta para retrancar contra uma Argentina do que o Egito estava. Então, se a Argentina quiser facilitar o próprio trabalho, como eu disse, para mim é o confronto mais desigual dessas quartas de final. Mas se a Argentina quiser continuar dando essas bobeadas que deu na fase mata-mata até aqui, a Suíça é o adversário mais competente para punir esses erros também. Pois é, a Suíça é uma seleção que, independentemente da geração que tá ali, ela tem uma identidade muito clara, né? A gente sabe como eles vão jogar, independentemente de quem são os jogadores que estão em campo. É uma seleção que gosta de fechar, gosta de correr pouquíssimos riscos. E talvez contra uma defesa bem fechada, a Argentina pode ter trabalho ali, uma defesa da Suíça que tem até o seu valor. Acho que vai ser, que nem você disse, o melhor time que eles vão enfrentar até aqui e tem essa veia defensiva. Sem ter um cara ali de velocidade ali na frente, só nessas trocas de passe da Argentina, pode ser que seja um jogo um pouco mais complicado para eles, mas é lógico, num lance do Messi de genialidade, ele pode destravar toda essa defesa e resolver o jogo para a Argentina. Então, acho que vai ser um jogo muito claro, mas eu vejo caminhos da Suíça dificultar a vida da Argentina, como você falou. Tem feito jogos emocionantes, tem feito jogos memoráveis nessa Copa do Mundo, mas não é um time sólido, assim, né? A gente não vê a Argentina jogando com muita autoridade os seus jogos. Ela ganhou na fase de grupos contra times muito fracos e graças ao Messi, e no mata-mata foi um Deus nos acuda nos dois jogos, né? Prorrogação contra Cabo Verde e contra o Egito teve que virar em 15 minutos ali porque estava perdendo de 2-0. Exato, e para ser justo com a Suíça, essa deve ser a Copa do Mundo mais artilheira da equipe, né? É um time que tem feito bastante gols. Se você for pegar as últimas Copas, por exemplo, o último jogo a Suíça ganhou de 2-0. Quantas vezes a gente viu a Suíça fazer 2 gols no mesmo jogo em Copa do Mundo aí nos últimos anos? É um time que geralmente marca pouquíssimos gols.
essa é a seleção mais ofensiva que a Suíça teve. Se você for olhar as estatísticas, tem vários jogos que a Suíça, inclusive, lidera quesitos de posse de bola. Obviamente contra adversários mais fracos, mas é uma seleção que gosta também de ter um pouco a bola, ditar mais o ritmo. É óbvio que não é muito veloz, mas também não, né, não é um time bobo que só sabe se retrancar. Se a Argentina bobear e entrar mais mole, a Argentina a Suíça consegue trocar passes, controlar o ritmo num modo mais agradável para eles. Então o Embolo faz uma boa Copa do Mundo. Tem que ver se ele vai estar disponível para esse jogo. Eu tinha lido alguma coisa, agora eu não tenho certeza. Mas assim, de novo, é a seleção mais competente que a Argentina vai enfrentar nesse Mundial até aqui. O que não é, a régua não estava muito alta. Mas a gente está falando de uma seleção que pelo menos é experiente em Copas do Mundo. Exato, e na última vez que eles se enfrentaram em mata-mata foi um jogo duríssimo para a Argentina, né? Ganhou também com um gol na final da prorrogação, isso há 12 anos atrás, na Copa do Brasil. Eu lembro desse jogo, tava vendo, secando a Argentina como nunca, ou como eu sempre faço. E o gol saiu no lance onde o Messi faz uma jogada individual. Ele carrega a bola e toca pro Di Maria para fazer o gol da vitória da Argentina. Então, já tem ali uma amostra ali, mesmo sendo de muito tempo, mas acho que a característica da Suíça não mudou tanto, assim, que nem eu falei. É uma seleção que tem identidade. Vai ser um jogo bem difícil para a Argentina, apesar de serem os favoritos. Exato, tem outra questão, né? A gente está falando da individualidade do Messi, mas a individualidade dele nessa Copa tem sido muito mais no quesito finalizador e passador do que de um jogador driblador. A gente não tem visto um Messi muito driblador em 2026. Então, contra um adversário mais fechado, que a gente imagina que vai ser a Suíça, ele vai ter que resolver com uma finalização ou com um passe. Eu não consigo ver o Messi dominando uma bola e driblando 3 ou 4 jogadores como a gente se acostumou a ver. Pelo menos este ano não tem sido esse Lionel Messi que a gente está assistindo. É um cara muito mais de participações mais rápidas, de carregar menos a bola e de encontrar companheiros com passes ou então conseguir grandes domínios e grandes finalizações. Mas ao mesmo tempo, na hora de você fechar os espaços, eu acho que o drible talvez seja mais efetivo contra as seleções que jogam dessa forma do que um passe. Mas é o Messi, né? Eu acho que de qualquer forma ele vai encontrar boas chances. A questão é se ele ou os companheiros vão ter efetividade para concluir as poucas oportunidades em vantagem em gols. Exato, e acho que isso que você falou define muito bem. Mas é o Messi, né? O Messi contra o Egito estava ali meio que encaixotado no meio da defesa. Ele vai para a ponta direita e basicamente resolve o jogo, né? Ele dá uma. Acho que ele dá assistência pro gol do Romero, né? Ou não sei se foi ele, mas ele faz o segundo gol ali com uma porrada da entrada da área. E assim, vamos falar a verdade aqui. O Messi tem sido o melhor jogador dessa Copa andando em campo praticamente. Tipo, o Messi ele anda em campo, a bola chega no pé dele e tá resolvendo todos os jogos da Argentina. Exato, mas de novo, contra adversários piores do que a Suíça. Não, eu acho que vai ser o jogo também que ele Sim, mais vai ter exatamente. dificuldade. É isso. É, Ficamos por aqui? Ou ficamos por tem aqui. alguma coisa mais pra falar? Não, já estamos aqui há quase 30 minutos. A gente, como sempre, agradece a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa seu like, mostra aí que você está curtindo o nosso conteúdo, dá essa moral. A gente fica muito feliz com o apoio de vocês. Se inscreve no canal, a gente vai continuar falando sobre Copa do Mundo. Já fizemos vários vídeos se você quiser voltar e assistir. Quando acabar a Copa, a gente vai voltar a falar de Brasileirão, Copa do Brasil, campeonatos europeus, janelas de transferências e muito mais. Então se inscreve para não perder mais nenhum vídeo desse canal. Comenta o que você achou aqui das nossas opiniões, se você concorda, se você discorda, quem você acha que é favorito em cada um desses confrontos. Às vezes você acha que a gente falou alguma grande bobagem, aí você corrige a gente aqui, a gente vai te responder. Vai ser uma conversa bem legal, como sempre é quando isso acontece. Indica esse vídeo também para um amigo, para alguém da sua família, às vezes alguém que não acompanha tanto futebol em períodos de não Copa do Mundo, então a pessoa quer saber mais ou menos o que esperar de cada um desses confrontos.
alguém que não assistiu os últimos jogos também e quer ter uma ideia, pelo menos para assistir o jogo sabendo o que esperar. É isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu.